Alô você, estamos aqui mais uma vez no meu querido podcast. Uma oportunidade de se falar de gestão com propósito. E hoje é um prazer imenso receber aqui meu querido amigo Roberto Alves, né? Que é a lenda viva da Câmara de Dirigentes Lojistas de Irecê, uma referência aqui na cidade de Irecê do terceiro setor. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Breno. Obrigado. É uma satisfação estar aqui. Eu sempre acompanho, né, o podcast e gosto muito porque a gente se identifica com as pessoas que vêm aqui e aí ocupando aqui a cadeira para poder falar tudo que a gente tem de informação, também dos trabalhos, né, das realizações e de como a gente iniciou todo esse processo. É uma alegria também, que de certa forma a gente fica feliz porque sabemos que outras pessoas vão acessar conteúdo e um conteúdo muito relevante. Com certeza, meu irmão. O que eu costumo falar o tempo todo é que nosso objetivo no mundo hoje é servir, né? É acrescentar na vida de outras pessoas de maneira positiva. Então, com certeza, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, da minha história, da sua história, vai ter alguém que está ali no atrás, que está ali ouvindo, que vai ser tocado com essa informação e com certeza vai trazer algo de positivo na vida dela, na evolução dela de maneira muito assertiva. E aí eu já começo a entender quem é o Roberto, como começou a história do Roberto, né? Me conte um pouquinho mais da sua história, meu Perfeito, querido. perfeito. Eu nasci na cidade de Irecê, sou filho de mãe sergipana, pai pernambucano, da cidade de Triunfo. Triunfo, Terra E Boa. isso são pessoas que imigraram naquela época da, da Saga do Feijão, no Sim, município de Irecê. Aqui se conheceram e tiveram três filhos. Eu sou o filho do meio, eu do meio, eu também sou isso, do meio. o do meio. E diante disso, meu pai toda a vida na construção civil, né, trabalhando na construção civil. Minha mãe sempre atuando na área de zeladora, né, depois serviços gerais. Aí passou a prestar serviço na área pública, de prédios públicos, né, e etc. E sempre com aquele cuidado de manter os filhos estudando, Isso é né? bênção de Deus, né? É, O bênção, conhecimento sempre bênção. fazendo a diferença. Meu pai e minha mãe, eu tenho um carinho. Meu pai não está mais conosco, Que né? Deus o Ele tenha. faleceu há 3 anos, mas minha mãe tem 82 anos Bênção de e Deus. todo minuto que eu converso com ela, eu trago a sabedoria como se eu ainda fosse uma criança aprendendo os conselhos dela. Então, eles, apesar de não ter estudo de forma alguma, trazendo a sua carteira de identidade lá como pessoas não alfabetizadas, ela jamais permitiu que um dos seus filhos faltasse um dia na escola. Quando isso acontecia, não havia atestado, não havia recado. Ela ia na escola conversar com a diretora para justificar de forma responsável por que que o filho não compareceu. A E com preocupação, né, isso, cara, com os a estudos. preocupação, o respeito com a instituição da escola. Sim, E com isso, eu fui crescendo e entendendo que o zelo que o meu pai tinha, que a minha mãe tinha comigo, era algo que eu precisava retribuir de alguma forma. Como a cidade, naquela época, era uma cidade que tudo era muito pequeno, né? Tudo era, quando surgia uma oportunidade, era uma oportunidade para diversas e diversas pessoas. Eu estudava e ao mesmo tempo trabalhava. A minha mãe, ela foi trabalhar na rodoviária de Irecê. sim, E na oportunidade, chegavam os ônibus, né? Eu criança ali com 7, 8 anos de idade, chegavam os ônibus e eu percebia que as pessoas tinham que carregar as bagagens, sim. né? Aí, Eu vou fazer um troco logo aqui, vou ajudar o aí eu digo, povo. eu vou ajudar a carregar essa bagagem. E não era aquela de rodinha. E naquela época não tinha essas bagagens. Não tinha essa bagagem de rodinha. Aí meu pai fez um carrinho de mão, só que de madeira. Sim, E aí eu ficava levando essas bagagens até chegar no carro mais próximo que a pessoa ia se deslocar sim, para o seu destino. sim.
né? E ali a minha mãe dizia, olha, você vai ficar aqui, porém não comprometa em hipótese Seus alguma o seu estudos. horário de estudo, seja qual for a necessidade. E ela sempre com aquele cuidado, né? Com aquele cuidado, ela dizia, olha, a segurança alimentar e a saúde de você e de seus irmãos, nós vamos cuidar. Vamos dar todo possível para cuidar. E você vai estudar, vai ser alguém e tal. Sempre falava isso, né? Vai ser alguém. Então, com isso, eu fui eh, trabalhando essa ideia, e chegou um determinado ponto que o estudo ele ficou não mais como uma obrigação, e sim como uma satisfação disso. E aí o jeito que a gente tinha disciplinado, né, de respeitar o pai, passou a ser também no nosso dia a dia. Sim. E com Eu isso costumo falar que a educação vem de berço, né, Roberto? E vem, aí, assim, interessante você demonstra um exemplo vivo disso, que às vezes a educação formal é muito diferente da educação familiar. Então, como você mesmo falou, seus pais, mesmo sem tanto letramento, sem tanto estudo, mas conseguiram trazer em você o senso de responsabilidade, de maturidade, de respeito ao próximo, né? E eu acho que isso é muito interessante, cara, que hoje em dia a exatamente, gente sente uma carência muito grande com relação sente a uma isso. carência, exatamente. Aí eu consegui concluir na época o ensino médio, e aí vinha aquela, aí meu pai disse, e agora? Você vai trabalhar, não tem mais o que fazer, você vai trabalhar. Aí na ocasião eu fui para a Fundação Bradesco fazer um curso de datilografia, Sim, você né? acredita que quando eu era jovem eu tinha uma máquina de datilografar em casa? Eu também fiz curso de E datilografia. Ó, acho que você que tá ouvindo aí, às vezes, se você é um cara jovem, eu acho que você nem sabe que porra é um curso de datilografia. É uma máquina de de escrever. escrever, e que Hoje. era, e que da época era quem tinha o curso de datilografia, ele já estava um passo à frente Tic, 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 e tic, e voltava. voltava. Brrr, tic, 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 tic. Inclusive, adquiria uma habilidade enorme com Sim. as teclas, porque a tecla ela descia bastante, E fazia né? sem olhar. Exatamente. E eu tive uma situação porque eu fui aluno do colégio Professor Bernardo Costa, que hoje é o Detran. Sim, Fui aluno do Colégio Polivalente, sim. depois do Colégio Odete. Quando eu fui para o curso de datilografia da Fundação Bradesco, eu tive uma dificuldade para encontrar uma vaga, porque os próprios alunos da Fundação Da Fundação Bradesco Bradesco ocupavam todas ocupavam as vagas. e eles destinavam um pequeno percentual. E eu peguei um plastificador com as folhas de ofício e fiquei sentado lá na frente do Bradesco. E tinha uma instrutora chamada Vilma, que ela era desse curso de datilografia. Aí ela falou: O que que você está fazendo aqui na frente? Aí eu disse: Eu tô, porque eu tenho vontade de estudar datilografia. Porém, eu não estou matriculado, porque as vagas já terminaram. Aí ela sensibilizou com aquilo. Aí ela disse: Ó, você vai embora e eu vou ver o que é que eu faço. Aí eu falei: Eu posso vir amanhã? Ela: Não, me dá o seu endereço, que não tinha telefone, não tinha essas facilidades. Me dá seu endereço. Aí eu, então faz assim, eu venho amanhã. Ela disse, você mora onde? Eu moro próximo à rodoviária, ou seja, da Fundação Bradesco para a rodoviária É uma é uma canelada. canelada. Só que naquele tempo a gente não importava com isso, né? Quando foi no outro dia, 7 da manhã, eu estava lá de novo com a mesma pasta, Determinação e determinação. foco, né, meu irmão? Aí ela foi e conversou com a direção da escola. E a direção da escola, né, apesar de ter uma Silozinho regra, antigamente lá atrás, né? é, eles foram e concederam uma oportunidade. Quando concedeu a oportunidade e eu terminei, veio também já o curso de computação, que era, nossa, uma evolução enorme, Sim. né? Aí A eu, gente tá falando aqui dos anos 90, né? É, isso aconteceu, foi no ano de 94, sim. 94. Desculpa a curiosidade, Alberto hoje tá com Eu tô com 46 anos, 2 anos a mais que eu só. 46 anos. Eu sou Você é do ano de de 79, 79, eu sou de 81. 79. Então, diante disso, eu já comecei a me interessar pelas oportunidades e compreendia que essas oportunidades nem sempre elas viriam pelo um processo normal. Ou Sim, seja,
o fato de publicar que haveria uma vaga em determinado local não significava que eu bastava dar o nome e isso ia acontecer, Sim. né? Aí comecei, aí depois eu fui para o tiro de guerra, né? Lá, esse tiro de guerra que tem aqui em Irecê, foi um aprendizado enorme. Aí todo mundo falava, você vai para lá, vai passar frio e tal e tal. Vai servir? Foi um aprendizado ao qual eu trago até hoje. É tanto que eu estou aqui uniformizado, com o crachá da instituição que eu represento. Por quê? Porque eu compreendo que a gente, quando ocupa um espaço, a gente não pode estar lá ocupando somente para fazer o trabalho naquela carga horária ao qual você foi predestinado. Somos um cartão postal. É tanto Sim. que, quando as pessoas falam, você conhece Roberto? Roberto da CDL. A Roberta CDL conheço. E aí eu tenho um fato interessante, que eu estava em uma palestra de tecnologias do Sebrae, e tinha, você estava lá, inclusive você fez aquela de que tinha um robô. Sim, eu inclusive fui convidado no momento Pé de Lã para participar da mesa redonda lá. Perfeito, perfeito, perfeito. E o palestrante lá, ele colocou as pessoas para interagir. E em um momento ele foi, o que é que você estava falando? Aí ela disse, não, ele estava falando de uma entidade que ele trabalha já há bastante tempo. E aí ele foi e disse, alguém aqui conhece o Roberto? E praticamente Todo mundo. todo mundo. Aquela pessoa que não teve um contato diretamente comigo, mas ela viu o Roberto que ela conversava pelo WhatsApp Sim. lá. Então, toda essa disciplina, essa educação que meus pais deu no início, eu consegui, né, implementar nas ações, né? E aí, posteriormente, quando eu concluí, em Irecê a gente tinha muita dificuldade de nível superior, Não se tinha as oportunidades que você tem hoje, né, meu irmão? não se tinha. Aí eu consegui uma bolsa e fui para Aracaju Sim, estudar, que a minha mãe é de lá, sim. né? Fui para lá. Aí lá eu fui fazer o curso de serviço social. Sim. Serviço, na época, todo mundo dizia o curso de serviço social em ascensão, né? Aquela coisa toda, eu fui para o curso de serviço social. Estudava à noite e trabalhava de garçom na praia. Na praia foi um negócio terrível, porque você tinha que servir os clientes da praia Andando na correndo, areia na fofa, areia fofa quente. e quente, né? É correria, é loucura. Correria. E aí eu concluí o curso de serviço social e retornei para Irecê. Sim. Quando retornei para Irecê, no ano de 99, começou aquela cobrança. Nossa, muita bagagem, muito estudo. E vai trabalhar onde? Né? Vai trabalhar onde? E aí eu comecei, eu precisava ter uma renda, Sim. né? Que fosse qualquer. E aí minha mãe foi e comprou uma motinha que eu lembro, era de Birigui, em São Paulo. Birigui. Era. Muita moto vinha, chegava nos caminhões aí de todo jeito. Ela disse, meu filho, vai trabalhar nessa moto e depois e o emprego vai Na aparecer. época com o início dos mototáxis. Início, início. Aí surgiu um concurso da prefeitura para a área de educação. Sim. Eu fui e fiz o concurso. Fiz o concurso, passei em primeiro lugar no concurso da área de educação. E aí eu pensei, eu vou atuar na área de educação à noite. Aí fui trabalhar à noite Trabalhava de mototáxi durante o e durante o dia dia e de noite dava aula. e dava aula. Aí eu Sempre foi correria, né, meu irmão? sempre correria. Aí quando eu entendi, trabalhando de mototáxi, depois eu montei a minha empresa, ali no Mercadão. Vizinho hoje, ali é a empresa de Livaldo, Sim. né? Na época. Aí trabalhei do mototáxi, consegui comprar minha casa, né? Mais um terreno, aí casei, aí tive uma filha. E depois, já a filha pequena com 1 ano, e eu com aquela necessidade de tempo para ficar com ela. Depois eu fui E o suprir mototáxi era correria, né, meu era irmão? Não parava, correria não. Era e de não de tinha manhã à noite. regulamentação. A cidade ainda é muito pequena, os bairros esparramados. Aí eu sofri uma tentativa de assalto. Vixe. E nesse momento eu senti que era um momento de migrar para outra questão, outro trabalho. Sim. Só que quando as pessoas veem você trabalhando, e eu sempre fui um cara que eu sou muito feliz com o que eu faço. Até que eu chego ao ponto de colocar um ponto final, né, e migrar para outra parte. Determinado, né, irmão? É. E
os companheiros, as pessoas que eu trabalhava na época. Você tá doido, meu irmão? Você vai largar o que é certo aqui já pra poder fazer o quê? Aí quando eu parei, muita gente não sabia por qual foi o motivo, né? Até porque a rede social não predominava para Sim, publicar e tal. O máximo que tinha eram os comentaristas policiais em emissoras de rádio. sim, Aí eu parei. Na época, e o Dom Pedro, que é da Escola Atividade, sim. ele era gerente da Crédito Rural. Aí quando eu parei, que as pessoas souberam que eu não estava trabalhando, só dando aula à noite, elas. Aí ele foi e fez um contato e disse: tem um trabalho lá no CDL para fazer, mas é entregando jornal. Aí eu falei: rapaz, o pessoal já estava me criticando porque eu estudei e não consegui entrar na atividade. Agora, se eu for para esse trabalho entregar jornal na rua, Vou ouvir piada, é vou você ouvir criticado. piada. Aí ele falou: só que é lá no CDL. E o que é CDL? Né? Será que é algo que eu vou poder me projetar? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, o secretário executivo, o gerente, é Pedro Sodré, Meu grande que amigo Pedro Pedrinho, Sodré, Pedro Sodré, grande abraço, meu irmão, é uma Pedro figura Sodré, ilustre. é uma pessoa fantástica que Tenho um carinho enorme por ele. e Hoje, o eu, nosso querido vereador, Pedrinho Sodré. vereador, primeiro secretário de Indústria e Comércio da cidade de Irecê, Sim, né? Eu fui, fiz o trabalho, era diarista, me pagaram, né? Na semana subsequente, olha, surgiu mais uma oportunidade aqui, vem entregar outras coisas. Aí eu fui. Aí como eu já tinha habilidade com a moto, conhecia a cidade, fui fazer o trabalho. Tinha um funcionário chamado Charles, que ele foi aprovado num concurso do Banco do Brasil de Barra do Mendes. sim. Aí ele saiu. Aí o pessoal disse: olha, você vai fazer uma experiência com a gente. Vai ser uma experiência de 3 meses. Se a gente gostar de você, do seu trabalho e tal, a gente avalia. A diretoria vai sentar e discutir. Eu fui, fiz o trabalho, né? Tudo certinho. Como sempre, daquele jeitão, né? Aí tinha as reuniões, Eficiência 100%. tinha as reuniões de diretoria e os funcionários não gostavam de ficar, porque era à noite. Então eles diziam: rapaz, você fica aí, fico. Mas só que, como eu era novato, ficava complicado para entregar a chave da instituição para mim. Sim. Aí eles entregavam só a chave do auditório. E eu ficava no compromisso de ir na casa de um deles, devolver a chave para eles no outro dia, para eles entenderem que estava tudo certo. Uhum. Quando eu comecei a ficar nessas reuniões, que as autoridades iam, os empresários de Irecê estavam lá, aí eu comecei a criar um network. Eu servia o café, eu buscava copos descartáveis, eu abastecia uma garrafa de água. Sempre fazendo mais do que era previsto. Exatamente, exatamente. Aí depois veio a efetivação, que era o cargo de office boy. Office boy. Office boy. Eu rodava de Irecê a Morro de Chapéu, a Xique-Xique, a Itaguaçu, Vixe, meu irmão. para entregar boletos. Sim, Entregar boletos, que era o faturamento da instituição. sim. Comunicados, editais, convites, né, fazendo tudo isso. E aí veio a grande coisa de tudo isso, que era eu estar nas empresas das pessoas todos os dias conversando com ela. Aí o curso de serviço social que eu tinha feito lá atrás Fez a diferença. fez a diferença. Por quê? Porque eu já Facilidade tinha de comunicação, sabia comunicação, a falar, psicologia, a psicologia. antropologia, e aí eu era o testa de ferro da CDL. Se o cara queria reclamar a CDL, elogiar, parabenizar, falar o que ele quisesse, era comigo. Entendeu? Eu comprei um caderno e E eu começou a chegava anotar tudo. tudo. E eu chegava para Pedro Sodré com aqueles relatórios. E na época ele montou um projeto chamado CDL Forte, Sim. que foi um projeto aonde ele se baseava em quê? Nas informações que ele recebia. Porque tinha pessoas que elas falavam coisas para mim que elas não tinham Coragem de falar pra coragem de ninguém. falar. Nem pro presidente, nem Nem pros para o outros presidente, para o empresários. diretor, ou E muito aí menos você virou o escrever ouvido da entidade. o ouvido da entidade. E às vezes preservando as pessoas, mas levando o que ele queria, né? Então aí Pedro Sodré, aí eu fiquei, depois fui para o Hoje é o que o atendimento. pessoal chama de custom success, que é o sucesso do cliente. Entendeu? Perfeito, Você ouvir os feedbacks dos perfeito, clientes de maneira assertiva. perfeito. Aí a entidade
começou a se desenvolver. Na época tinha muitos colaboradores, porque a carteira de crediário da cidade era muito forte, um Sim. crediário muito forte, e todo o processo de consulta e negativação SPC. do SPC era feito lá na CDL. Sim. Não tinha automação para que a empresa pudesse fazer suas operações com login e senha. Então, eu já com esse aprendizado da datilografia que eu pontuei lá e com a computação, mas tudo querendo colocar em prática. Aí eu percebi que eu poderia fazer algo mais do que entregar os boletos, entregar os convites, os editais, que era passar informações do SPC lá na loja. Sim. Porque se era alguém da loja que fazia a negativação, a reabilitação e a pessoa tinha dúvida, mas não queria ir lá no CDL, por que eu não levar? Aí tinha a Alcione, que era a encarregada do SPC. Sim. E eu comecei a acompanhar ela quando ela ia dar um treinamento. E aí eu anotava, eu escutava, e isso foi me dando conteúdo. Bagagem, repertório, sempre buscando conhecimento. Perfeito, perfeito. Aí depois ela disse: Olha, nós vamos fazer o seguinte: você vai trabalhar na recepção, no atendimento, que você vai fazer análise de crédito aqui, consultar as pessoas, que isso vai lhe dar, de certa forma, uma vivência com a prática Sim. do SPC, do Serasa, do Proteste, do CCF, de todos os birôs de crédito existentes. Eu fui. Aí eu me identifiquei demais com o atendimento das pessoas, né? Já tinha facilidade de ouvir, né? Formado em Exatamente. assistência social, ou seja, já tinha o know-how, porque já estava conhecendo todos os clientes dentro da operação, querendo ou não, dentro desse contexto tete a tete, um a um. Então agora aí ficou fácil. Perfeito. E outro fator, porque quando as pessoas procuram o balcão de atendimento de uma entidade como o CDL, como o SPC, como o Serasa, elas estão, de certa forma, com o seu psicológico afetado. Sim, Muitas das vezes, são pessoas que estão sofrendo com aquela dívida. sim, Então, eu precisava passar aquela informação de acordo com a pessoa que eu estava atendendo. A, a linguagem técnica muitas vezes dava lugar a uma linguagem popular, tipo e de acolhimento, né? de acolhimento. Porque se você passa aquela informação de uma forma ao qual a pessoa que já está ali frágil, porque a questão financeira, ela Sim, é uma situação que ela atinge a segurança da pessoa em todos com os aspectos, certeza. né? É aquela coisa que eu costumo falar que, eu não costumo falar, entenda um processo como esse que, e quanto mais humilde a pessoa, mais a preocupação ela tem com ela. A única coisa que ela tem é preservar o nome, se ela perde isso. Tá entendendo? Então, quando a pessoa tá lá no SPC Serasa que gera uma dificuldade que tá com o nome sujo, meu Deus do céu. O nome já diz, né? Nome sujo. Isso, isso. Entendeu? Então a pessoa tá fragilizada, né? Buscando uma solução. E na academia a gente tinha tem uma metodologia, uma teoria de Maslow, que ela diz o seguinte: a pessoa ela é movida por 5 fundamentos. E os dois desses fundamentos são os principais, que é a segurança alimentar e a saúde. Sim, As outras coisas, o lazer, a procura por conhecimento, vem depois disso. Então a gente, naquela época, uma pessoa que estava com o nome negativado, ela tinha o seu psicológico extremamente afetado. E a comunicação, né, com base no artigo 243 do Código de Defesa do Consumidor, ela ainda não foi modificada e é por carta. Então, quando aquelas cartinhas chegavam era no o endereço da terror do pessoa, povo. O cara né, já, via meu correio, Deus do céu. se fosse numa sexta-feira, a Perdeu, pessoa acabou o final de semana do acabava o camarada. final de semana, né? Acabava o final de semana. E as pessoas dormiam na porta lá, para poder buscar informação e saber o que estava acontecendo. E aí vinha o medo de perder um financiamento ou um projeto que já estava em andamento, da casa própria, do financiamento agrícola, do estudo do filho. Então acabava mexendo todo com a história das pessoas. E aí eu fiquei 3 anos nesse balcão de atendimento. Depois, Pedro, que estava na secretaria executiva, na administração da entidade, ele
foi para o Grupo Paulo Freire, recebeu uma proposta, ele estava graduado em administração e preferiu trabalhar em um novo Assumiu a outra negócio missão. para que ele pudesse desenvolver aquela parte administrativa dentro da empresa privada. Sim. E aí a Alcione, que era a pessoa que estava já encarregada do SPC, na parte financeira do CDL, ela foi para a administração da entidade. E eu já me aproximei dela. Fui para a parte financeira e comecei a dar treinamentos. Sim. Na época, foram treinamentos para toda a região de Irecê, e não era só a região, e sim o território, formado por 32 municípios, que fazíamos treinamento na área de cadastro, crédito e cobrança. Ou seja, no início ficou acompanhando ela nos treinamentos que ela ministrava, pegou toda a bagagem, todo o conhecimento necessário. Quando houve a dança de cadeiras que ela assumiu a secretaria executiva, e aí gerou uma carência na área do treinamento. E aí quem já estava pronto, preparado e querendo, olha eu aqui pronto para poder Perfeito, assumir essa perfeito. missão. E aí eu senti a necessidade, porque lá no CDL, nós temos, eu costumo dizer que todos os trabalhos de uma empresa passam por lá. Sim, Dúvidas, questionamentos, capacitações e parcerias. As pessoas buscam muita informação em fonte verdadeira. Aí eu senti a necessidade de fazer um curso que viesse administração, fiscal, RH, e envolvesse leis, né? Aí eu vou para a área do direito, vou para a área da administração, depois, acertadamente, eu fui para a área de ciências contábeis. sim. Fiz o curso de Ciências Contábeis, porque eu imaginava que lá no CDL, aquela evolução, ela não iria parar por ali. E abrir novas portas e novas Exatamente, oportunidades. exatamente. Aí, eu dando aula à noite, como é que eu vou fazer o estudo agora, né? Aí foi Mas, obrigado a parar de dar aula para poder estudar. aí eu peguei uma licença e fui estudar. E agora, para adaptar essa licença não remunerada com o orçamento? Aí chego em casa, eu vou conversar com a esposa, porque a gente vai ter que se reinventar. E nos reinventamos, e eu fiz o curso de Ciências Contábeis. Quando eu concluí o curso de Ciências Contábeis, a Alcione migrou para uma outra empresa, que era a Unibel Cosméticos, da Sim, nossa amiga Marlice, sim, né? Ela foi para a Unibel, e aí a diretoria do CDL reuniu, foi feita uma sabatina, né, para ver se como é que Roberto tá, né, para assumir a entidade. sim. Aquelas reuniões que eu participei, criando network com os diretores, com os Gerou presidentes, todo o com os relacionamento. comerciantes, gerou um relacionamento que na hora dessa sabatina Ficou fácil. ficou tudo tranquilo, né? Tudo Que tranquilo. conhecimento tinha da entidade como um todo, já tinha passado por várias cadeiras, já tinha efetuado treinamento em várias áreas específicas, já tinha um relacionamento com os diretores? Exatamente. E o principal é com os associados, né? Que toda Sim, instituição do terceiro setor, ela, nós sabemos que a Assembleia é soberana, sim, né? Assembleia é soberana. Então, assim, um nome que estava já evidenciado entre os associados, que já estava com um relacionamento bem tranquilo com os diretores, que só iria se aproximar na secretaria. E quando eu me aproximei, o presidente na época era Junior, no seu primeiro mandato, né? E aí, logo na sequência veio Adalvo, e grande Adalvo. Adalvo, aí Adalvo, eu me recordo, me deu muito apoio, né? Logo Adalvo é muito refinado, né? Com as informações. Demais. É um cara, pra mim, é um gentleman, um dos caras mais educados que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele Perfeito. tem uma saber, como é que eu vou dizer o termo aqui? Ele tem uma inteligência emocional, que ele consegue falar dos temas às vezes mais difíceis com uma tranquilidade e uma eloquência que é de admirar. Exatamente, exatamente. Aí na gestão eu fui administrar a CDL com Adalvo. Iniciei com Adalvo. Aí ele falou para mim, olha, Roberto, nós estamos com um projeto muito grande, que é a construção da Casa do Comércio, Sim, né? Casa do Comércio, nós já temos o terreno, temos um ambiente aqui com
os pilares, mas o desafio agora é construir e fazer a sede, não só da CDL, como de diversas entidades aqui de Irecê. Para quem não sabe, a Casa do Comércio ela é composta por 7 Ela entidades, é né? composta por 7 entidades. 7 entidades. Aí, na ocasião, eu falei, Adalvo, eu passei por diversos setores da CDL, mas esse projeto da sede própria, né, como foi idealizado, como foi projetado, eu tô junto. E aí ele chegou para mim e disse, Roberto, e a questão de salário? Será que a gente poderia segurar o salário para mim poder Investir na investir aqui? entidade. Aí daqui um ano eu regularizo seu salário normalmente Rapaz, quer para dizer que ficar. você também investiu com a CDL do próprio bolso mesmo. É Aí eu falei, brincadeira. Adalvo, eu tô tendo a oportunidade da minha vida. Então, assim como eu já fiz investimento na faculdade, eu vou fazer investimento em um local que eu acredito. Aí ele disse: Olha, eu vou colocar você para ir para o seminário em Brasília, na CNDL, na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. E lá você vai interagir com o pessoal da entidade mãe, né? E vai ter conhecimento com as pessoas, criar um network e tal e tal. Perfeito. Eu fui para Brasília. Né? Cheguei lá, o presidente da República, todo mundo, né, em um seminário de 3 dias, falando de tudo quanto é negócio. E quando eu voltei, eu abracei a Dalvo e disse: Olha, Dalvo, muito obrigado Pra pela oportunidade. oportunidade, por direcionar, né? Eu tenho certeza que a decisão que eu tomei de Foi assertiva. atender a sua proposta aqui foi assertiva. Nós estamos juntos. Aí, a entidade começou, né, esses trabalhos. A CDL teve que abortar, como ele fez essa proposta para mim, a CDL teve que cortar muita coisa, né, que às vezes ficou até incompreendido por algumas pessoas, Sim, né? Porque nós sabemos que o terceiro setor, ela tem aquelas pessoas que participam, gostam, e tem outras que ficam de longe, mas participam, e tem aquelas pessoas que são muito apuradas no terceiro setor. Elas se identificam mesmo, sim. quando há uma convocação, elas estão presentes. E aí, a Casa do Comércio ela começou a criar corpo. Só que tinha o CDL que tinha recurso, mas as outras entidades não tinham. Mas o Sim. projeto Das a 7 união, entidades, a União. era a união. Porque as entidades de Irecê não tinham sede própria, né? Não tinham sede própria. E o CDL, quando foi em 2011, foi inaugurada a Casa do Comércio de Irecê, que inclusive Muita labuta até chegar naquela Labuta, inauguração, né, campanha do irmão? bloco, Onildo, né, da Mega Que Deus o News, tenha. e isso foi uma pessoa assim na associação comercial que teve uma relevância muito grande, ajudou no projeto, na construção do projeto, na elaboração de tudo aquilo que está lá. E aí, como ele não estava nessa inauguração, né, já tinha partido, aí a Casa do Comércio levou o nome. Sim. Casa do Comércio de Irecê, Onildo Ronildo Martins Martins. Novaes, que foi uma homenagem feita Mais que merecida. mais que merecida, né, pelo presidente Adalvo, juntamente com os presidentes Sim. das entidades que compõem a Casa do Comércio, né? Então aí a gente começou a trabalhar com a dificuldade também para o CDL, porque como o CDL fez todo o seu investimento naquele ambiente lá, acabou que Drenando os recursos, né, os cara? recursos. Aí a gente E o pior, ela precisava. fez investimento por ela e pelas outras entidades, que as outras entidades não tinham recursos para poder investir. Ainda tem isso. Exatamente. E depois nós tivemos uma situação mais complexa que foi a para mobilizar essas entidades para ir para lá, Sim, né? O CDL ficou operando dentro de uma área de 3.701 metros quadrados, é muita sozinha, coisa. né? Sozinha por quase 6 anos, né? Operando. E não só operando e mantendo os custos operacionais, que quanto maior a estrutura, mais caro para manter, né, irmão? Exatamente. E nós tínhamos as salas, né, das outras entidades que precisavam ficar prontas para que elas pudessem vir.
né? E também não perder a qualidade que a CDL tinha com seus eventos, com as Sim, suas capacitações, com seus treinamentos. Mas aí já depois o sistema do SPC Brasil, porque nós tínhamos um sistema de software sim. que era de uma empresa chamada Lume Comunicação. Lume Comunicação. Era um sistema, as CDLs da Bahia, elas eram vinculadas à CDL de Feira de Santana, Sim, que detinha o banco de dados que era alimentado pelos empresários. sim. Ou seja, a empresa, ao inserir as informações de um consumidor para que ele fosse negativado, essas informações ela alimentava a consulta. Aquele que fazia análise de crédito, ele aproveitava da base de dados a Sim. informação que poderia ser positiva Ou ou negativo. negativa. Então, essa empresa Lume, ela passou a ter uma base de dados muito grande devido ao nível de informações que as CDLs diariamente colocavam. E aí, em 2007, o SPC Brasil, ele começou a se organizar, porque o Serasa, que hoje é Serasa Experian, Sim. ele foi vendido para uma empresa europeia. E essa empresa é o maior banco de dados do mundo. Então, quando ele se uniu com o Serasa, ele passou a ter um poder muito grande na área creditícia do Brasil. E o Sim. SPC Brasil precisava se organizar. Não podia mais ter um sistema que era de forma unilateral, sem comunicação Sim. contínua com todos os outros estados. Aí o SPC Brasil, através Se da CNDL, organizou e se unificou. organizou e criou hoje a O marca SPC SPC Brasil, o Brasil. maior banco de dados da América Latina. É o maior banco de O maior dados banco da de América dados, Latina. que detém, hoje nós temos 220 milhões de habitantes no Brasil e nós temos quase 300 milhões de dados. De Ou dados. seja, se você existe hoje, você está no SPC. Ou positivo ou negativo. Tem um banco, tem o seu cadastro lá. Por que que nós temos mais dados do que população? É porque tem gente que já morreu e que ainda tá lá ou não. Exatamente. Para você ter uma ideia, a quantidade de compras que acontecem, né, de golpes e inadimplência com nomes de pessoas que já tinham falecido chegava a 7% da inadimplência das empresas. A Ou galera seja, aproveitava o aproveitava nome de pessoas que já tinham ido para poder aplicar golpe. aplicar golpe. Como é E que pode um aí foi negócio desse, meu criado irmão? um produto chamado SPC Óbito. Sim, SPC Óbito, que inclusive esse produto, depois ele foi personalizado e passou a ser muito utilizado pelas empresas de seguro de vida, sim. pelas empresas de plano de saúde e pelas empresas funerárias para comercializar planos, né? Um produto muito utilizado por esses ramos de atividade. E durante essas migrações, eu tive a oportunidade de participar de todas elas. E isso foi fundamental para que a gente pudesse ter uma bagagem e fazer com que a entidade ela viesse a sair de um papel de operação mecânica para uma operação toda informatizada, né? E isso acompanhado de que eu já estava preparado ali com O curso de o computação curso que já de tinha feito, o computação, conhecimento específico. conhecimento específico, já tinha o serviço social que foi meu inicial, já era em ciências contábeis, aí fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas para poder acrescentar ainda mais, e aí a área fiscal já dominando bastante, né? O terceiro setor já bem afiado, e aí o, o processo de CDL de IDC a gente precisava ampliar. Aí veio o trabalho de conscientizar para poder criar outras CDLs, Sim, né? Outras CDLs. E aí tivemos a oportunidade de fundar a CDL de Xique-Xique, a Câmara de Dirigentes Lojistas Xique-Xique, né? Existe até hoje. sim. Na ocasião, parecia um tiro no pé, porque lá em Xique-Xique nós tínhamos 60 lojas Sim. que faziam parte da CDL de IDC. E acabou saindo da CDL de Irecê para poder montar a unidade de Xique-Xique. Exatamente, exatamente.
Só que quando nós montamos a CDL de Xique-Xique, demos um apoio para montar os empresários, porque a gente entendia que a comunidade local é que sabe qual é as suas necessidades. Sim, quais são suas carências, suas demandas. Perfeito, perfeito. E a comunidade local, ela tem um poder muito grande quando ela se organiza, Sim. né? Aí lá em Xique-Xique, quando montou a CDL, aí fui fazer um trabalho para montar em Canarana. Aí chegava, fiz uma reunião em Canarana, na Câmara de Vereadores, deu duas pessoas, Duas pessoas. duas pessoas. Aí na outra semana fiz novamente, aí já veio umas 8, 10 pessoas, né? Quando a gente conseguiu colocar 30 pessoas lá de Canarana, foi praticamente o comércio inteiro, né? Na época, Ou seja, para você ver a dificuldade da organização do terceiro setor. do terceiro setor. E aí que foi criada de Canarana, formalizada a entidade, já tínhamos Irecê, Chique Xique-Xique e e Canarana. Canarana. Depois fomos para Morro do Chapéu. Depois de Morro do Chapéu, já, como a gente já estava já bem prático nesses formatos de criações, a gente entendia aquela comunidade até para poder chegar com a informação. E aí pegamos um empresário da cidade, seu Daílson, né, da Mercearia Popular, que era muito envolvido com a CDL de Irecê, e aí ele mobilizou as pessoas. Esse Sim, processo lá foi mais simplificado. sim, Depois que fomos para Utinga, ali bonito, Utinga, outra entidade. Quando criou essas entidades, a CDL de Irecê se fortaleceu, porque o presidente da CDL de Irecê passou a ocupar um cargo no Conselho da Federação. Ou sim. seja, essas entidades que foram criadas, aqui essas outras CDLs, elas não dialogavam diretamente com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas. Dialogava com Irecê e Irecê representava essas entidades perante a FCDL. Perfeito, perfeito. E aí o presidente da CDL passou a ocupar uma cadeira e foi criado no estatuto, não só para nós aqui da região de Irecê, mas também para a Bahia inteira, o diretor distrital, que é aquele diretor que representa várias câmaras, né? Várias câmaras. E aí aquelas cidades como Barra, que os empresários às vezes não era possível criar uma Câmara de Dirigentes Lojistas, foram criados NDL, que é o Núcleo de Dirigentes Lojistas. Sim, E é como se fosse um cursinho preparatório para a para formação da criar Câmara. uma Câmara, né? Aí com isso você fazia o quê? Você criava aquele núcleo e esse núcleo ficava vinculado à CDL de Xique-Xique. Sim, Automaticamente fortalecia. Aí, observe que só na nossa área de atuação foram várias CDLs que foram fundadas nesse período. Então, entre 2010 a 2020, essas entidades nasceram, né? E a CDL de Irecê tinha nascido em 84, né? imagina que de 84 até 2010 você tinha CDL e Irecê. De 2010 até 2020 eram mais quantas CDLs aí? Mais 5, 6 Mais cinco CDLs em CDL. processo de 10 anos apenas. Imagina a É, evolução de estrutura dentro de um período tão CDL, curto de tempo. núcleo. E a CDL de Irecê passou a levar, através do seu diretor distrital, que é o presidente da CDL de Irecê que ocupava o cargo, passou a levar os anseios dessas comunidades para ser ouvido. Por isso que hoje nós temos grandes instituições aqui, por exemplo, Sebrae, que atende todas as CDLs. Sim, Hoje as CDLs de Xique-Xique, o NDL de Barra, de Canarana, de Morro de Chapéu, eles conseguem entregar para os empresários, para a comunidade lojista local e para a sociedade em geral, sim. qualquer demanda que seja necessária para eles, porque eles formalizados podem buscar o SENAC, pode buscar o SESC, pode buscar a Fé Comércio com toda a sua estrutura e também capacitar de acordo Com a com necessidade e com a demanda do comércio local. perfeitamente, perfeitamente. Aí eu no ano de 2013, eu fui convidado a participar em Fortaleza do Seminário Nacional de SPC. E lá foi feito, teve um momento ao qual a CNDL, que é a Confederação Confederação Nacional de Nacional. Dirigentes Lojistas,
disponibilizou um espaço para que fosse feito toda essa história para as CDLs do Brasil, Sim, né? Porque virou um caso de sucesso. um case de sucesso. Perfeitamente, perfeitamente. E a entidade naquela época, ela saiu de 350 associados para chegar até 700 associados, né? Empresários, e a nossa demanda de saída da instituição era relativamente baixa, Sim, porque a gente conseguia entregar uma representatividade muito boa e também uma qualidade de serviço muito boa. Haja vista a parte de cadastro, crédito e cobrança, ao qual eu já estava como um especialista e tinha uma equipe de colaboradores junto comigo na entidade muito preparada, a gente conseguia entregar isso dentro da loja do empresário que tinha interesse sim. em trabalhar com o crediário. Nós chegamos a administrar uma carteira de crédito aqui na CDL de Irecê, você tem uma ideia, com 70 mil clientes negativados. 70 mil clientes negativados. Exatamente. É muita gente, irmão. 70 mil clientes negativados. E aí a CDL de Irecê atendendo João Dourado, São Gabriel, Jussara, Central, Itaguaçu. E a gente respeitava os limites das outras Sim, instituições isso que eram porque co-irmãs. respeitando o limite das outras instituições co-irmãs, como você falou. Exatamente, exatamente. Então, o papel da CDL em uma comunidade é fundamental para que grandes coisas venham a acontecer. Aí a instituição CDL, né, CDL fez no dia 14 de dezembro de 2024, 40 anos. 40 anos de 40 instituição. anos, 40 anos. 12 presidentes, incluindo Livaldo, que é o atual presidente, né? 12 presidentes completam um ciclo. E eu tenho a felicidade e o privilégio, né, de ter trabalhado com 50% 50% desse. desses presidentes que Então, passaram. quando eu falo que esse rapazinho aqui é a história viva da CDL para poder contar o que aconteceu lá de maneira muito assertiva, é justamente por isso, meu irmão. Você teve a oportunidade de participar de vários processos dentro da entidade e também é responsável por a evolução desse processo como um todo, meu irmão. O trabalho da CDL na nossa cidade, nossa região, ele é muito sólido. Muito sólido. É uma entidade muito respeitada, né? A gente sempre procura entregar tudo dentro de um planejamento e dentro de um respeito. O estatuto da instituição, ele, durante todo esse período que eu estou, e eu tive a oportunidade de suceder, quando eu falo 12 presidentes, eu tenho a oportunidade de estar com o sexto presidente comigo, né, dos 12, que é Livaldo, e nos arquivos, nas atas, em todas as decisões que a CDL tomou, a gente observa que houve respeito ao estatuto, ao regimento interno, e sempre pensou também nas outras instituições, né? Imagine criar uma CDL na cidade Chique-Chique e de cara disponibilizar 60 lojas, né, da minha carteira de clientes que está aqui, juntinha comigo. Então, ela já queria dividir o E bolo. já nasce grande, né, cara? Já nasce com 60 empresas, imagine. Perfeitamente. E a entidade, até na construção da sua sede própria, ela não colocou apenas construir um prédio para si só com a sua logomarca. Como a gente pode observar hoje, um dos ambientes com mais movimento do município de Irecê, né, quando a gente fala de terceiro setor, é a Casa do Comércio. Sim, Hoje nós sim. temos 10 CNPJs atuando lá, né? Nós temos cooperativa de crédito, associação comercial, rádio comunitária, temos a entidade dos contabilistas, o Sinconte, uma unidade da Bandeirantes também lá atuando. Temos a unidade do SESI, o Serviço Social da Indústria, que está lá na Casa do Comércio, e uma unidade de uma cooperativa de crédito, Ou né? seja, vem cumprindo o seu papel de apoio ao terceiro setor de maneira muito assertiva, né? Perfeitamente. Outro fator é a atuação, além de atuar no seu ramo de atividade, apoiando as outras entidades,
e se relacionando muitíssimo bem com a federação, ela sempre teve um papel de dar apoio a outras entidades que às vezes, porque a gente sabe que o terceiro setor, ele, ele em determinados momentos, ele não consegue se manter, né? Tem muitas entidades de relevância e muita importância no município de Irecê, Que se não que, fosse a CDL segurando as pontas, não estava mais nem funcionando. exatamente, A realidade é essa. e nós temos uma história, né, que eu tive a oportunidade de participar, e para mim na época foi muito doloroso, porque era algo novo. E Adalvo, ele me convidou para fazer parte de uma cooperativa de crédito, a Crédito Rural no município de Irecê. Sim. E eu fui para uma assembleia para ajudar a fazer uma ata daquela assembleia. E eu saí de lá como secretário. E secretário Instituição de uma instituição financeira financeira, não é brincadeira, é muita responsabilidade, né? aquela ata é homologada pelo Banco Central e você faz parte da diretoria executiva. Essa diretoria executiva, ela é a administração da instituição. Quer dizer, o rapaz era diretor de um banco. Pois é, aí, é, em menos de um ano, o Adalvo, por algumas razões, ele precisou se afastar da cooperativa, ele foi pedir renunciou do cargo de vice-presidente, Adalvo era o vice-presidente. E o presidente da época, ele também foi afastado, teve uma situação do Banco Central, uma regulamentação do Banco Central, o presidente foi afastado. Eu era o terceiro. Aí Assumiu a bucha. eu tive uma situação que eles renunciaram e as pessoas iam subindo. Porém, quando chegou na minha oportunidade, se eu renunciasse ao cargo, a diretoria não teria que fazer um edital e publicar chamando novas pessoas Sim, para compor a administração. Só que o negócio não estava bem. sim. A cooperativa de crédito, ela tinha uma inadimplência altíssima. E essa inadimplência praticamente corroeu o patrimônio líquido dela. Quem ia querer assumir essa bucha, pelo amor de Jesus Cristo? Aí eu viajei para o sul do Brasil, fui para Maringá e cheguei lá e as pessoas diziam: quem é você? Não, eu sou o presidente de uma cooperativa de crédito. Ah, mas o presidente do Cicobi aqui, do Sicredi, eles estão na Europa. E o pessoal não achava, porque assim, se os presidentes das cooperativas lá estavam num nível desse, né? E o presidente da cooperativa tá aqui tão simples assim, alguma coisa. E eu tava o quê? Querendo entender. Por que que a cooperativa de Irecê, que está otorgada pelo Banco Central a operar no sistema financeiro, ela não está dando certo, e essas cooperativas aqui conseguem competir com os O processo bancos. de cooperativismo na região sul do Brasil funciona de maneira muito assertiva, né? Então, a gente percebe, eu tive a oportunidade de visitar alguns locais lá no sul do Brasil e é interessante o quanto o associativismo impactou de maneira positiva, né, dentro desses processos. E já aqui na nossa região a gente não teve um acolhimento tão assertivo, né? Perfeito. E aí eu fui montando um relatório. Fui montando um relatório e cheguei aqui com um plano de recuperação da cooperativa. Quando a gente montou esse plano de recuperação, né, a ideia é bem construído, eu procurei especialista de uma cooperativa chamada Ascob, Sim, né, que já era bem desenvolvida ali na área do Sisal, na sim, região do Sisal. E veio aquele assalto do Banco do Brasil em 20 de março de 2017. 2017. Toda a nossa operação financeira era junto com o Banco do Brasil, integrada. sim, Aí daqui a pouco a gente não pôde mais fazer com o Banco do Brasil porque o banco estourou, sim. né? Então aqueles planejamentos que você faz, aí São coisas que não dependem de você e geram uma dificuldade, uma exatamente. consequência direta para a cooperativa. Aí eu tinha que fazer transporte de valores em carro forte e a cooperativa, por ser pequena, Não tinha recurso para não custear tinha uma operação recurso. como essa. Uma portaria do Banco Central não permitia que a gente fizesse transporte de valores em carros que não fosse carro forte, né? Aí lá, a gente foi trabalhando e todo o recurso que entrava de depósito à vista, a gente tinha que fazer
uma movimentação para que esse recurso saísse do banco, né? Ou seja, saques, pagamentos, etc, etc. Que Conseguimos complicação administrar. danada, meu irmão. A Tu é carteira de doido. cobrança, a carteira de cobrança lá estava em 80% de inadimplência. Aí o Imagina. Banco Central chegou e disse, olha, se você não executar esses clientes, nós vamos ter que liquidar a cooperativa, porque não tem condição de ficar no sistema financeiro um banco com o Com prejuízo oitenta que por está cento de concentrado, inadimplência. 80%. Na época, a doutora Janiele, que foi vice-presidente do CDL, ela estava recém-chegada de Goiás, formada em Direito, e como a cooperativa estava em dificuldade, tudo que fosse contratar era difícil, Sim. porque não tinha recurso para contratar o melhor. Aí, como ela chegou com vontade para trabalhar e tinha demanda demais, aí fui com ela para executar as dívidas no pequenas causas. Agora imagina o cara tá aqui validando. E pior que todas as pessoas, na maioria delas, daqui de Irecê mesmo. Pessoas que a gente tem Tem convivência diária. convivência diária, tem contato diário. E aí ser executado por um camarada que estava ali validando a operação anteriormente. O pessoal deve ter lhe xingado muito, não, irmão? Aí quando as pessoas começaram a receber as intimações para audiência, né, o que aconteceu? Elas começaram a interpretar isso de forma diferente, como se isso fosse um afronto. Pessoas que fundaram a cooperativa, que iniciaram a cooperativa, porém o processo de cobrança profissional, ele precisa ser cumprido. Sim. E o que Tem aconteceu com todo um a, rito operacional que o deve que ser seguido. aconteceu com a instituição foi justamente que ela chegou nesse nível porque os administradores que passaram, eles não fizeram o protocolo como manda o figurino. Não Não seguir a regra fizeram do análise jogo. de crédito para poder saber se aquele tomador de crédito tinha capacidade de tomar aquele valor que ele estava pleiteando ou se não tinha condição de tomar nada. Não foi feito posterior a isso, a esse filtro inicial para concessão, caso ele se tornasse inadimplente, um processo de cobrança efetivo, para que a instituição pudesse administrar a sua carteira de clientes inadimplentes. E aí isso foi crescendo ano após ano, ao ponto de corroer todo o Todo o patrimônio líquido. patrimônio líquido. As execuções foi um processo doloroso, porque os inadimplentes, como eram de má qualidade, automaticamente a cobrança não era de boa qualidade, Sim, porque o problema foi na concessão. sim. Então, a justiça, ela começou a executar. Aí, bloqueio de bens, né? Como a cidade é pequena, a gente passou o quê? A ter problemas com as pessoas que vinham fazer abordagem, né? E subentende-se que Quem está processando é Roberto, não é a entidade. subentende-se que um Bradesco, por exemplo, né, se o Bradesco atua com as suas frentes de cobrança jurídica, e etc., jamais alguém vai abordar o presidente do Bradesco. Resolva meu problema aqui, presidente do Bradesco, não É, vai. a administração da agência, ela vai cumprir os limites dela, Sim, né? Só que lá no banco era diferente, né? As pessoas diziam, não, é Roberto lá do CDL, quem é o presidente aqui? Então vai para lá. Até o colaborador, ele se sentia com dificuldade de resolução de alguns casos, e para se livrar um pouco, ele não vai lá, resolve com o homem lá, é ele resolve que lá. resolve. Então, essas pessoas quando chegavam lá, né, então, por exemplo, um teve uma caminhonete que foi apreendida, né, para poder pagar o valor, não era que ia ser apreendido total, mas é somente para liquidar. Sim. E a interpretação disso foi muito equivocada. Aí eu compreendi que o risco era iminente, né? Aí, é, Chega uma questão que a própria sua unidade física podia estar em risco dentro de um tá em processo risco, como tá esse. em risco. Aí, foram 80 pessoas executadas. 80 pessoas O executadas. juiz da época, ele me convidou, né? Porque eu não saía, por exemplo, a sala de audiências, eu ficava lá quase que permanente à tarde, quando tinha as audiências, Sim, porque era porque uma atrás da outra. uma atrás da outra, só mudava a outra parte, né? E muitas delas os devedores eram tão complexos que dava revelia. Então, aí a gente conseguiu fazer esse trabalho, foi 1 ano e meio, e conseguimos diminuir para 25% A a inadimplência. inadimplência da cooperativa. Quando diminuímos,
Aí fizemos uma campanha de capitalização, ou seja, trazer novas pessoas para Sim, capitalizar recursos na cooperativa. Como é uma sociedade de pessoas, a pessoa entra, compra uma cota e participa da sociedade. sim. Aí isso diminuímos para 10%, a inadimplência da cooperativa. Essa inadimplência, ela já nos permitiu procurar um parceiro, porque a cooperativa aqui era uma cooperativa solteira, cooperativa singular. Sim. E o sistema financeiro, o Banco Central, ele já tinha feito algumas recomendações de que uma cooperativa solteira, em qualquer lugar do território nacional, era impossível ela permanecer viva por conta das questões de software bancário que estavam Inclusive da inovando. complexidade de um processo como esse. Perfeitamente. Então, ó, a operação de agência é muito cara. Sim. Então, vocês, com essa estrutura que vocês têm pequena, Não paga a conta. você não paga a conta. A conta não fecha. Exatamente. Quando eu fui ver um Sicoob, por exemplo, ele tinha uma entidade cooperativa chamada Bancop. E esse Bancop, ele era muito robusto, com toda a estrutura possível de automação, de confecção de cartão, caixa eletrônico, para que uma agência pudesse funcionar. Então aí eu fui buscar os parceiros e oferecer parceria para incorporar essa cooperativa. Sim. Aí na época o Sicredi veio, fez avaliações, né? Porém eles entenderam que a região de Feira de Santana era mais favorável para eles atuarem e foi Sim. para lá. Aí depois a gente começou um trabalho com o Sicoob. E aí o trabalho de incorporação, ele é muito complexo. Aí vem uma auditoria interna, uma auditoria externa e depois uma auditoria independente. Esses relatórios são enviados para o Banco Central, que é quem vai dizer se autoriza aquele processo de incorporação Ou junto a uma não. outra cooperativa. Depois, nós temos um outro processo que é super desgastante, que são assembleias independentes. Ou seja, a cooperativa que está recebendo aquela cooperativa menor precisa submeter A a Assembleia. assembleia. E a cooperativa pequena precisa também submeter aos seus associados uma assembleia para eles aprovarem a migração para aquela outra assembleia, aquela outra Sim. cooperativa maior. Então, observe, Que dor de cabeça, meu todo irmão. esse Tu é doido. processo, você precisa ter auditores, que é um custo altíssimo, né? Jurídico, para preparar toda essa documentação assim de forma bem robusta. E aí nós fomos o processo quando foi em 2018, no dia 31 de dezembro de 2018, porque a migração, inclusive, ele não pode ocorrer a qualquer tempo, Sim, tem uma época específica. somente na virada de balanço. Ou seja, o exercício financeiro terminou, aí você migra e aqueles dados já são absorvidos por Incorporados no outro balanço da banco. outra instituição. Exatamente. Aí nós migramos para a agência do Sicoob, que é essa agência que tem aqui em Irecê, né, que hoje já está sendo expandida para... Aqui é o PA13, né, ponto de atendimento número 13 do Sicoob. Então, assim, a nossa grande missão como CDL, na época do presidente Adal, foi o quê? Foi a cidade de Irecê não perder a autorização de um agente financeiro, né, que foi tão difícil ser construído, Sim. foi tão difícil conseguir, não perder e fazer com que isso viesse a evoluir. E eu confesso para você que na época, quando eu vi aqueles números, essa situação toda, parecia algo que jamais poderia ser revertido, Entendeu? né? Eu imagino a dor de cabeça disso, meu irmão. Cada vez mais eu admiro você pela persuasão e pela resiliência de um processo como esse. É, Porque mesmo você deve ter ouvido poucas e boas de um bocado de desaforado aqui da região que fez um bocado de merda e aí na hora de arcar com as consequências das besteiras que fez, ainda ia lhe dar piada ainda, né? Não? e aí eu compreendi que esse processo, o processo de cobrança, o processo de atuar numa entidade de classe, porque assim, quando a gente vê o CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Irecê, a gente imagina, né, que é um clube, uma câmara que apenas está lá com seu corpo dirigente, os seus lojistas e atuando só na representatividade. O nosso produto é o SPC. O nosso produto é o Serasa, né, que a gente também vende a informação de Serasa, de CCF, de protesto, né? A gente inclusive alimenta a justiça com informações
em inquéritos que acontecem, né? Ou Então, seja, se hoje existe um sistema financeiro que dá garantias para que você consiga trabalhar, vender no crédito, tendo garantia que você vai receber, a CDL está lá com a bagagem que foi estruturada ao longo do tempo para fazer com que isso acontecesse hoje. perfeitamente. E aí a cooperativa hoje, como todos nós sabemos, ali no centro de Irecê, a cooperativa Sicoob, está lá, é uma parceira, né? O Sicredi já está aqui em Irecê construindo sua sede também, sua agência. Perdeu a oportunidade, É né, a lá cidade atrás. em evolução. E aí, Brendo, a gente hoje no Brasil, né, nós temos 1.500 CDLs. 1.500 CDLs, são 27 federações, uma CNDL e temos 73 mil empresas que fazem parte dessas CDLs, né? Então, é um número bastante expressivo, né? Esse número de empresas são empresas que as pessoas ocupam o cargo de diretores. Quando a gente vai colocar o número de associados, aí esse número é muito alto, é um Sim. número muito expressivo. E as empresas hoje de IRC, apesar das várias opções de crédito que existe, o crediário ainda é muito forte. Ainda funciona muito a tal da caderneta. Exatamente. E o SPC, o Serasa, esses bancos de dados, eles não se consistem mais apenas na análise de crédito. Hoje a gente sabe que informação, Inclusive tem um ranking, né? Hoje o SPC Serasa ele tem um aplicativo, né? Que existe um ranking próprio que você tem um ranking dentro do Serasa. Com a numeração para dizer o quanto você é um bom pagador, o quanto você não é um bom pagador. Então, inclusive, o custo da sua aquisição de um recurso perante a instituição financeira vai depender do seu ranking dentro do processo do SPC Serasa. exatamente, é o score. O score. O score quando a gente estava na escola, né, quando a gente vai fazer qualquer capacitação, nós recebemos uma nota, né? Ali é avaliada, a gente recebe uma nota. Na área do crédito é a mesma coisa. O que acontece com o score é justamente isso. Você é avaliado pela sua pontualidade nos pagamentos. Sim. E aí o score é uma pontuação de 0 a 1.000, né? Quanto mais próximo de 1.000 você Melhor estiver, pagador você é. melhor pagador, e as instituições, as empresas, os analistas de crédito vão receber essa informação e lhe dar o tratamento nas áreas creditícias. Hoje, por exemplo, nós temos o score, que é uma nota do SPC, do Serasa, do SCPC e também do BV. E temos também o registrato. O registrato, inclusive, né, é uma consulta pública, qualquer pessoa pode acessar, criar a sua senha Gov, né, com o nível ouro ou com certificado digital e acessar. E é uma informação riquíssima. Eu até recomendo as pessoas acessarem o registrato. Você vai ver lá, por exemplo, da primeira continha que você abriu em uma instituição financeira até os dias atuais, inclusive com todas as operações de crédito que você constituiu, que você liquidou, né? Aí as pessoas, às vezes estão com o nome nada consta, a nota do score congelada, não sobe nem desce, E não sabe por quê. e não sabe por quê. Aí tem aquela situação que a gente, no SPC, a gente tecnicamente fala, sua dívida prescreveu. Sua dívida prescreveu. Prescreveu quer Porém, dizer que passou 5 anos e você, digamos assim, a entidade ela não tem como lhe cobrar porque ela houve uma prescrição. Mas você não deixou de dever, não. Seu nome está exatamente. lá registrado é no registrato. Se você for querer buscar uma nova operação financeira, está lá registrado que você comprou e não pagou e está lá registrado, irmão. Então, você só vai conseguir quando você sanar aquele problema. Exatamente. A legislação brasileira, ela entende, os legisladores, eles entendem, no artigo 243, ele trata tudo a respeito do Código de Defesa do Consumidor. E ele entende que uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ao ficar 5 anos sem crédito, ele automaticamente já recebeu um castigo merecido. Por isso,
a prescrição de dívida, o que a gente popularmente chama de caducar. A dívida caducou. Porém, algumas pessoas entendem isso como uma liquidação, como você ficar livre do pagamento. Aí o que é que acontece? Os bancos de dados também precisam se aperfeiçoar. A publicidade dessa dívida não é mais possível. Se você consultar em qualquer base de dados, o seu nome vai aparecer nada consta. Porém, a sua nota do score, ela vai sempre estar numa condição baixa, o que vai fazer com que você tenha uma limitação muito grande para Na determinadas concessão de operações novos de créditos. crédito. E a outra situação é que essas pessoas que deixam as dívidas prescrever, caducar e não efetuam o pagamento e simplesmente acham que está tudo perdido, o que é que acontece? Lá no registrato vai constar. E as instituições financeiras que recebem essa informação do Banco Central, que é uma consulta chamada SCR, esse registrato, que é para as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, consultarem de forma pública, ele é ofertado aos bancos pelo Banco Central por uma consulta chamada SCR, que é o Serviço Central de Registros. E lá está constando que João possui uma dívida, essa dívida simplesmente não foi paga e ela consta lá como uma dívida que foi jogada para prejuízo por alguma instituição financeira. Então, muitos clientes, né, consideram que já se livraram da dívida. Então, o setor de cobrança, ele precisa, de certa forma, evoluir. Então, aí o que é que acontece? Hoje é comum, quando as pessoas baixam um aplicativo do SPC ou um aplicativo do Serasa Consumidor. Aí lá, quando você baixa, para você utilizar, é necessário aceitar os termos e condições de Sim, uso. Os termos e condições nada mais é do que um contrato. sim, Se você for fazer a leitura, lá tem uma cláusula que diz o seguinte: você, naquela relação entre o seu aparelho e o aplicativo, de forma particular e privada, permite que seja apresentado a dívida para você. E se você quiser clicar e receber uma oferta, aí dentro do próprio aplicativo vem aquelas ofertas, que aí sim, vem geralmente acompanhado de desconto em juros e multas, sim. né? E aí as pessoas, quando baixam esse aplicativo, é muito comum procurar o balcão de atendimento do CDL, porque lá foi apresentado de forma particular e restrita a ele, não é pública essa informação, porque ele aceitou os termos e condições de uso do aplicativo. Ah, mas essa conta não existia mais, ela não estava prescrita, por que que estão me cobrando agora? Perfeitamente, perfeitamente. Então, assim, é, a gente tem que compreender que os órgãos de proteção ao crédito, eles trabalham com as empresas que são credenciadas a eles, Sim, né? Essas empresas que são credenciadas, elas compram um serviço de informação, de análise e de cobrança. E os consumidores, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que possui seus dados lá, né, que são alimentados diariamente, e aí vem um dado assim, né, que é super preocupante. A nossa inadimplência, ela, nos relatórios de estatística mensal dos órgãos de proteção ao crédito, ela está sempre aumentando. Hoje, 77 milhões de pessoas, né, estão negativadas. 77 milhões de brasileiros negativados, 77 milhões de sem brasileiros. acesso ao crédito. Isso significa que você que é empresário, você que é lojista, ou você que oferta produtos com venda a prazo, a cada 10 pessoas que entram no seu comércio hoje, 7 pessoas estão com o nome negativado. Então, imagine você a dificuldade que um empresário vai passar se porventura ele se relacionar hoje no negócio Sem uma sem uma análise de estrutura, sem uma crédito, análise de crédito assertiva. sem uma análise de crédito Olha o assertiva. risco que ele está correndo. E aí o SPC Brasil, o Serasa e todos esses produtos que eu já pontuei, eles hoje, para você ter uma ideia, são mais de 50 tipos de consultas diferentes. Por quê? Porque a, a análise que é feita para o cliente A, ela não pode ser a mesma para o cliente B.
porque os negócios São são distintos. distintos. E os CPFs, eles, a depender da transação que está sendo feita, ele merece ter um produto que traga mais informação. Não é um detalhamento mais específico com relação àquele potencial comprador. Exatamente, exatamente. Nós temos inclusive, um caso que está acontecendo, e não é ilegal, não é um caso ilegal. Foi criado no Brasil uma associação de defesa, dos consumidores. Associação de Defesa dos Consumidores. Essa associação, ela começou a ofertar, se você colocar aí no Google, você vai ver, né? Se você entrar nessas redes sociais, é comum aparecer para você ali com propagandas patrocinadas, a limpeza de nome, né? Ofertando, limpe seu nome por X, pague X e limpe seu nome. Sim, Se a gente tem um país que tem 77 milhões de pessoas com o nome negativado, quando eu oferto um produto como esse de limpar nome sem pagar a dívida, é muito comum também que muita gente procure, com certeza. porque é natural que as pessoas procurem o caminho mais fácil, Sim, né? Porém, apesar dessa associação atuar de forma legal no Brasil, através de uma brecha que ela encontrou na legislação, a gente não, como CDL, como entidade mantenedora do banco de dados do SPC Brasil, do Serasa, a gente não recomenda de hipótese alguma que as pessoas utilizem isso. Por quê? Porque a entidade de defesa do consumidor, o que é que ela faz? Ela, ao chegar um consumidor com a quantidade de débitos negativados, seja em protesto, em SPC e Serasa, eles vão avaliar e vão fazer uma cobrança de uma certa comissão para poder limpar o nome de acordo com a quantidade de dívida que aquela pessoa possui. E aí, se a pessoa estiver disposta a pagar essa comissão, o que é que eles vão fazer? Eles vão procurar uma comarca aonde vão ajuizar uma ação, simplesmente alegando que o consumidor que está negativado, ele não foi comunicado previamente, através de carta. Nós sabemos sim. que os Correios no Brasil atualmente Uma passam por uma brecha dificuldade legal para poder conseguir uma liminar que venha a limpar o nome desse consumidor por um determinado período. E aí o que é que acontece? Se o consumidor é da cidade de Irecê e a empresa ela é credenciada à CDL, que é uma entidade que mantém o SPC, ou se ela for uma empresa que é credenciada à Associação Comercial também, que é outra entidade que tem o SCPC, sim, o Serviço Central de Proteção ao Crédito, o que é que vai acontecer? Essas entidades aqui locais, elas não vão ser comunicadas por a Justiça, porque essa entidade de defesa do consumidor, ela vai notificar o Banco de Dados Nacional, ou seja, ele vai notificar o Serasa, o SCPC Nacional ou o SPC. Então, automaticamente, ao receber a liminar judicial, solicitando que seja feita a exclusão, para que o órgão de proteção ao crédito possa comprovar posteriormente que o nome daquela pessoa foi feito a todo o negativação de trâmite forma legal. correta, essa pessoa vai ficar um determinado período livre do SPC. Aí é onde está o pulo do gato, que a pessoa vai e consulta o nome. Aquela liminar ela vai caducar posteriormente. E aí o nome suja de novo. Aí o nome surge de novo. E Aí aquele você já valor, pagou, aquele dinheiro que você pagou, você perdeu. você perdeu. Você perdeu. Então, E a assim, dívida volta. a dívida volta. Então, o pulo do Informação gato. importante demais aí para todo mundo que surgem essas oportunidades de resolver o problema. Então, assim, as pessoas que acham que vão pagar uma comissão, vai entrar uma entidade, que é quando você fala entidade de defesa do consumidor. Subentende-se na cabeça das pessoas que não nem pesquisam, não reclame aqui, não reclame no Google, no Sim, IA, para saber, né, como é que é feito esse trabalho. As pessoas simplesmente vão e pagam, e eles entram com a liminar, e quando entram com a liminar, é um coletivo. Aí são várias e várias pessoas que limpam o nome de forma provisória. E isso causa uma certa ilusão, depois o nome retorna, a negativação retorna, e o pior, retorna com
o prejuízo que você teve de ter pago um valor que talvez você poderia renegociar a sua dívida E com a resolver o empresa problema. e resolver o problema de uma forma definitiva. Sim, Então, assim, os bancos de dados cadastrais, eles não são feitos para punir ninguém. Eles são órgãos de proteção ao crédito, que o crédito com responsabilidade, ele vai ser o quê? Ele vai ser utilizado e você jamais vai ter a negativação do seu sim, CPF ou do seu CNPJ lá na base desses dados. Hoje, desses 77 milhões, 35% são reincidentes. São pessoas que limpam o nome e, no intervalo muito curto, retornam, porque ficam inadimplentes novamente. entendeu? Educação financeira é o que Exatamente. está faltando no nosso país. Aí, é, observe que os governos, né, as políticas de crédito, elas mudaram, né? Hoje, por exemplo, você que está no ramo imobiliário, da área da construção civil, né? Hoje o FGTS, por exemplo, que é uma carteira de crédito que tem um potencial muito grande para a questão imobiliária, para compra de Sim, imóveis, construção em terrenos, né? Ele está praticamente sendo desconstruído, porque os trabalhadores do país hoje, eles têm vários empréstimos que são feitos na modalidade de FGTS. ou seja, você pega um dinheiro que já é seu e você está pegando ele como empréstimo e está pagando juros em cima do dinheiro que já é seu. É Exatamente. brincadeira um negócio desse, meu É, irmão. hoje a gente pode afirmar que a geração de carteira assinada, que já tem aí 15 anos, 18 anos, são poucos os que ainda possuem recursos dentro do FGTS, que poderia ser algo para ele ter um imóvel amanhã, Sim, né? Que fosse para morar ou que fosse para investimento. E com isso a movimentar também esse setor imobiliário a que é economia, importante. Porque sim, o financiamento de imóveis, ele leva em consideração o FGTS. sim. O FGTS hoje pode ser pode ser sacado Saque através do saque aniversário aniversário e e tem o empréstimo. empréstimo. E o pior do saque aniversário, o que que acontece? Se o seu aniversário você já sacou, então os bancos emprestam até 10 anos do saque aniversário. E aí quando chegar no seu aniversário, você já sacou. E isso com o juro que o banco vai praticar em cima daquilo. Então, se eu tenho inadimplência de 77 milhões de pessoas, essas pessoas, 35% delas são reincidentes. E eu tenho aqui um FGTS que o banco está a todo instante me mandando mensagem, né? De todas as formas fazendo com que eu use aquilo. A probabilidade de saque, ela é enorme, Sim. é enorme. Então, é, o FGTS do Brasil, que é uma poupança, E já foi uma ferramenta fantástica de utilização. Hoje está sendo completamente deteriorado em função de políticas públicas assistencialistas que geram uma dificuldade absurda. perfeitamente, perfeitamente. E aí, com isso, a gente vai ter o quê? Uma população que, se ela não consegue ter a educação financeira para poder juntar algum recurso ou investir em algo. Se uma conta que era constituída de forma compulsória, como o FGTS, ela já existe vários mecanismos para se sacar isso. Então você vai ter o quê? Pessoas endividadas em todos os aspectos e sem nenhuma capacidade de gerar uma outra fonte de renda, porque a sua inadimplência do nome já está constituída e a parte de outros, quem trabalha CLT, também já está sendo absolvida por isso aí. E aí a carteira de setor imobiliário também vai ser atingida. Também vai ser atingida. Dificultando assim o processo de construção, dificultando assim o processo de venda, dificultando assim o processo de geração de crédito para novas moradias e cada vez mais o sistema se deteriorando através de políticas públicas que tentam ajudar, mas ao mesmo tempo estão gerando uma dificuldade em uma cadeia como um todo. Exatamente. A relação do consumidor com, com essa parte de análise de crédito, ela precisa ser levada em consideração que o consumo, ele acontece naturalmente na vida das pessoas em determinados períodos.
Porém, se avaliar a sua capacidade de compra, porque se entende que 30% de receita de qualquer pessoa, ela pode ser absorvida com parcelas, Sim, né? A capacidade de endividamento é 30%. E os outros 70% para manter uma pessoa sim, com a sua vida sim, no dia a dia. Porém, quando você cria essas outras modalidades de crédito que não parece com a compra a prazo, elas aparentemente é como se você não estivesse comprando a prazo, mas você está se endividando de uma outra maneira. Então, se for analisar todas essas facilidades que são constituídas, né, legalmente no Brasil hoje, você compromete integralmente os 100% do que uma pessoa vem a receber. E aí a gente vai ter uma população cada vez mais endividada. endividada e sem perspectiva, né? O pior de tudo isso é sem perspectiva, porque a gente sabe que, como eu falei da teoria de Maslow, se eu não consigo ter uma segurança alimentar e se eu não consigo ter saúde, o que é que vai acontecer? Você vai ter um enfraquecimento geral, geral. E olha que a gente está falando de um universo muito grande de pessoas que está com a carteira de inadimplência alta. Percebemos que a política econômica hoje que vem sendo desenvolvida no Brasil é preocupante. É E cada vez preocupante. mais, quando a gente se informa e vai entendendo de maneira mais assertiva. Hoje tivemos aqui uma aula de endividamento de processos financeiros, de acompanhamento de processos de crédito. Perfeito. A CDL, a gente tem feito um trabalho, inclusive, de conscientização. Hoje, aqui na nossa cidade, já existe, inclusive, muitos corretores dessas associações que vendem essa falsa ilusão de que você vai simplesmente limpar o seu nome por conta de uma instituição que, de fato, vende, e a gente sabe que as pessoas eh, são carentes de informação, Sim, né? Geralmente a informação nesse nível ela acaba chegando de uma forma muito mais efetiva, né, nas pessoas. Aí, o é que é um que acontece? sonho, né, cara? O cara tá com o nome É, sujo, e exatamente, aí quando menos espera, chega uma galera falando o seguinte: não, eu vou resolver seu problema. E às vezes a informação chega pela metade. exatamente. Aí a gente procura conscientizar as pessoas, né? E ainda tem outra situação. Dentro disso, ainda tem os golpistas, né, que se aproveitam dessa situação e recebem o dinheiro das pessoas, recebem o dinheiro e elas ficam lá no CDL consultando o nome de forma repetida, Achando que tá resolvendo o achando que problema. está resolvendo. Quando a gente vai identificar, o pagamento não foi feito para a empresa. A negociação não só foi feita para a empresa. Porque a gente sabe que essa era digital, o que é que acontece? Se consegue criar aplicativos quase com a mesma interface Sim, dos originais, né? Se consegue hoje captar a voz de alguém a e inteligência artificial chegou hoje de perfeito maneira que, e né, gerar uma ligação, uma comunicação com determinadas pessoas. a mesma Pra- tecnologia que vem para ajudar, em alguns momentos, se for utilizada de maneira negativa, vem para poder dificultar a vida de alguns colaboradores, né, velho? Exatamente, exatamente. Então, a entidade CDL, ela, além de exercer essa representatividade do terceiro setor, atuando não só no seu segmento, com o seu produto do SPC e Serasa, com essa parceirização com outras instituições que sejam do mesmo segmento a fim de Sim, CDL, né? Além desses apoios para outras como cooperativa de crédito e exercer o seu papel fundamental, né? Que é estar o tempo inteiro discutindo políticas públicas que ali, possam auxiliar o públicas, terceiro setor. que possam auxiliar o terceiro setor. Por isso que eu agora me dirijo assim de forma bem técnica para o empresário, né? Porque a gente não consegue compreender como que o empresariado não participa de uma entidade de classe. Sim, Nós temos CDL, Associação Comercial, nós temos o SINCOM, que é uma entidade super importante. Para você ter uma ideia, o SINCOM, que é o Sindicato do Comércio, ele tem uma abrangência aí de 27 cidades e discute convenções coletivas que têm força de lei sim, com o Sindicato do Comerciário.
E alguns empresários, eles não têm a compreensão, a leitura Da importância de uma da entidade como importância essa. de uma entidade como essa. Porém, quando ela faz a sua convenção coletiva, Responde todo mundo. responde todo mundo. O que ela acordar naquela convenção coletiva, Vale para todo mundo, você indo vale lá para todos. participando da discussão ou não. Inclusive, o STF, ele decidiu, né, em uma decisão bem anterior, que as convenções coletivas, elas sobrepõem a legislação trabalhista. Por quê? Porque eles dizem que o acordado sobrepõe ao legislado. Então, se eu entendo que uma entidade que representa todo o comércio de uma cidade, ele reuniu e discutiu diversas vezes com a outra entidade laboral, que é a classe dos trabalhadores, e junta constituíram uma convenção coletiva e foi assinada por ambas as partes, então aquele acordo subentende-se que foi celebrado por todos, Sim. né? Por duas categorias, a que emprega e E a categoria aqui do é empregado. empregada. Exato. Então, uma entidade, observe, uma entidade do SINCOM, né? A entidade do SINCOM, que inclusive vai ter eleição agora, né? Está publicado o edital. A gente está até fazendo uma mobilização para que as pessoas se interessem por isso, né? Que mesmo que não vá. Aproveitando agora aqui, fazendo um chamado, você, empresário aqui da região, se mobilize, se coloque à disposição das entidades do terceiro setor, ou da associação comercial, ou da CDL, ou do Sincom, procure se informar, porque é aquela coisa, se você não correr atrás, não buscar informação, não se colocar à disposição, as decisões que serão tomadas por essas entidades vão influenciar diretamente no seu processo, você participando ou não. Então, não é melhor participar e ter o poder de voz e voto? Eu sei também que o edital da Associação Comercial está disponível. Então, está sendo Sim, a Associação Comercial. A gente teve até a oportunidade, inclusive, de ser presidente da Associação Comercial durante 2 gestões. E dentro desse momento está aberto o edital também da Associação Comercial. Então, você, empresário, você que faz parte da Associação Comercial e acha que da maneira como está acontecendo hoje, né, não está de maneira tão assertiva e gostaria de se colocar à disposição para isso, monte sua chapa. perfeito. Apareça lá, se coloque à disposição para poder fazer diferente, né? Então, eu acho que é isso, aquilo que quem não se coloca à disposição para discutir não tem o direito de reclamar. As entidades de classe, elas refletem muito o que é a nossa sociedade. Sim, Se eu tenho uma entidade de classe que ela não é demandada por nenhum assunto, porque assim, as reclamações, a gente sabe que o Estado, ele tem um poder de atuação muito forte, sim, né? E numa república, o império é a lei. sim, As entidades de classe, elas têm poder de representatividade. Esse poder de representatividade, observe, são 27 confederações de entidades como CDL. São 1.500 entidades CDL. Tem a CNDL, que dialoga diretamente com as demandas. Agora, discutindo essa questão da, do 6, 5 por 1, né? 6 por 1, a a questão jornada. da jornada, a reforma tributária, né? Muita coisa sendo discutida. Aí a gente vem para a federação. Cada estado está lá discutindo na esfera com o governo, com deputados, tudo porque em cada ambiente há uma discussão que vai refletir no nosso Sim, dia a dia. Aí a entidade local, CDL, imagine a quantidade de assuntos que uma entidade como CDL vai estar discutindo. E discutindo assuntos que muitas das vezes nem chega até ela, sim, né? Nós temos, hoje a CDL de Irecê, por exemplo, nós temos 600 associados. 600 associados na região. 600 associados. Conforme dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Irecê do primeiro semestre, nós temos 7.000 CNPJs no município de Irecê. Ou seja, menos de 10%. Na época a gente está falando aqui de 7 mil CNPJs, então 10% seriam 700 empresas, não é isso? Perfeitamente. Então, menos do que 10% das empresas de IRC hoje estão associadas às entidades de classe. Ou seja, mas as decisões que são tomadas dentro do âmbito da gestão vale para todo mundo, cara. Então é 10% tomando decisão dentro de um processo que vai influenciar a vida de todo mundo. Ou seja, vamos participar, equipe. É, a... E eu estou falando da CDL que
que hoje, né, É a mais representativa claramente a gente vê de que é todas uma elas. entidade que consegue ter uma melhor atuação, que Sim, tem uma quantidade de associados. Mas se a gente for adentrar a outras instituições, né, hum, falando do setor empresarial, é possível que outras não consigam chegar nem a 10% do que a CDL tem, isso é verdade. né, do que a CDL tem. Então, é muita empresa, é muito empresário que está atuando na cidade de forma unilateral, sozinho, e aí, às vezes, ele não consegue ser nem ouvido por o setor público, porque ele individualmente talvez está com a mesma dor que poderia estar uma entidade falando em nome, Sim, é né? aquela história do juntos somos mais fortes. Exatamente, o slogan da entidade, da CNDL, que todas as CDLs do Brasil usam, né? Juntos somos mais fortes. E unidos, né, vamos mais longe. Então, a entidade de classe exerce um papel fundamental. A gente precisa compreender, né? Hoje a CDL, por exemplo, é uma entidade de serviço. A gente entrega serviço, Sim, né? Esse produto SPC Serasa é um serviço que a CDL presta, inclusive é através dele que a entidade consegue se manter, manter sim, toda a estrutura administrativa, né, desenvolver suas ações, sim, né, é através desse produto. Mas eu entendo que tem outras entidades que não conseguem ter um produto para entregar diretamente sim, e a sua sobrevivência, né, a sua sobrevivência, ela fica extremamente comprometida. sim. Porque às vezes o presidente, ele precisa ter um mínimo de recurso. Até para poder fazer com que a estrutura funcione. Perfeitamente, perfeitamente. E aí eu até faço um contraponto aqui, Breno. Por exemplo, o CONSEG, uma entidade importantíssima, Que não consegue se desenvolver porque né? não tem uma estruturação Importantíssima, fundamental. importantíssima que tenha uma representatividade na questão da segurança pública, fundamental, para que um membro possa estar discutindo, levando os anseios da comunidade, de uma sociedade organizada como um todo, e a gente não, e a gente tem uma entidade que tem muita dificuldade Sim, para funcionar em um local e ter uma rotina administrativa básica. porque não tem uma infraestruturação financeira que permita que isso aconteça. Exatamente. E aí vale salientar que se nós temos um sistema de monitoramento funcionando no Irecê e funcionando bem, o pontapé foi dado em uma mesa de reuniões do Conselho de É Segurança. brincadeira um negócio desse. Do Conselho de Segurança. E quando a gente avança para várias e várias situações que foram ouvidas, por exemplo, a unidade do CEAPA, que é o Centro de Atendimento às Penas Alternativas, Sim, também foi uma demanda do Conselho. O presídio também foi uma demanda do Conselho, porque a gente se recorda muito bem que a, os custodiados aqui da cadeia pública ficavam na unidade administrativa da Polícia Civil, sim, sim, né? Então, assim, as atuações das entidades do terceiro setor, cada uma dentro da sua representatividade, e todas as instituições demandando juntas, elas têm um poder muito grande. E hoje a nossa sociedade, a nossa IRC, com esse crescimento, quando a gente fala do empreendedorismo, né, a gente precisa compreender que o empreendedorismo organizado, através das suas entidades, através dos seus empresários, ou sendo dirigente de uma instituição, dando um pouquinho, né, se doando um pouquinho, um pouco do sim. seu tempo, né, quer seja como um membro associado, quer seja como um membro Diretor, dirigente, dirigente. né, ou até presidindo mesmo, Sim. né, ou até presidindo. E é uma situação que, infelizmente, está ficando extinta. Por gentileza, meu querido empresário, se coloque à disposição de ajudar, de contribuir com o terceiro setor, porque assim você tem a possibilidade de fazer a diferença. Não só reclame, faça parte, ajude, auxilie de alguma forma. Você pode ter certeza que o terceiro setor vai ajudar. E, por exemplo, eu estava conversando mais cedo hoje, o Roberto agora também, meu querido, agora está se tornando um escritor de um best-seller. Quer dizer que toda essa história, todo esse legado da CDL, todo esse processo, agora está sendo documentado para gerações futuras. Perfeito, perfeito. A gente sabe que a história bem contada, ela
tem um poder de conquista muito grande, Com certeza. né? O meu avô, ele, quando começava a contar uma história, tinha uns meninos assim, a gente, os coleguinhas da época, tudo criança, era tudo danado. Ele começava a contar uma história e todo mundo sentava Pra ouvir quietinho. para ouvir quietinho. Então, assim, a história do CDL, quando a gente para contar para algumas pessoas, elas ficam fascinadas, né? Como que uma instituição conseguiu se consolidar com seu primeiro presidente lá em 84, né? Tarcísio da Otto Quirecê, que é conhecido como Currupio, Corrupio. né? Que é o fundador. Lá em 84, ele pegou uma mesa da sua casa, numa garagem, e foi fazer uma reunião, e convidando um, e convidando o outro, e naquela época já as demandas que tinha do comércio, né? Para conseguir fundar uma entidade organizada. Hoje, com mais de 700 membros. Exatamente, exatamente. E aí depois veio Agnaldo, que é da Farmácia São Domingos, né, o qual já sucedeu ele, né? Aí Edivaldo Lima, aí Antônio Gazola. Calma, não vai contar a história toda não, porque senão o cara não vai comprar o livro, meu, ainda nem então o que É, acontece. Você vai ter oportunidade, num livro escrito pelo nosso querido Roberto, de ter toda essa história dos 12 presidentes da CDL e bem como a contribuição de cada um. Não só os 6 aos quais Roberto teve a oportunidade de trabalhar junto e conviver diariamente, mas o registro histórico de tudo que já vinha acontecendo na CDL desde o seu processo de fundação. E, meu irmão, eu de antemão gostaria de parabenizar por um trabalho como esse, porque a gente entende que é de fundamental importância que isso fique registrado nos autos, para que as pessoas possam entender a colaboração e o legado que cada presidente deixou da identidade. Perfeito. Inclusive, Breno, esse livro, eu comecei a escrever ele e ele não está concluído porque eu vou aguardar a conclusão do mandato do presidente Livaldo, né? Já vou fazer um convite aqui logo, assim que o livro estiver pronto, que a gente tenha um segundo momento, porque a gente sabe, meu irmão, nós já vamos aqui com mais de 1 hora de prosa, deixa de povo tá reclamando que não conseguiu assistir tudo. Então eu vou deixar um pouquinho para o segundo momento, assim que o livro estiver pronto, você me volta aqui, meu irmão, para a gente contar um pouquinho mais do livro e dessa história da entidade como um todo. Pode ser, meu irmão? Pode, pode. Inclusive, uma outra informação que eu vou deixar aqui, esse livro, ele é uma homenagem que eu vou fazer à entidade que eu trabalho, que eu tenho muito carinho, que me acolheu, né, como eu contei a história aqui. É um documento que eu vou deixar para a CDL, né? Esse livro eu vou disponibilizar para o acervo da entidade, Que maravilha, meu né? irmão. Vou tentar, com a instituição, produzir alguns exemplares, né, de forma digital e de forma física, né, presentear as pessoas que compõem a diretoria, os associados da CDL, porque eu entendo que tudo isso que a gente fala aqui para sensibilizar o lojista a participar, quando ele lê a dedicação, a passagem que cada um teve, dentro da história da instituição, eu tenho certeza que eles vão visualizar com outros olhos, né, o que essa entidade é. E a importância da entidade para a sociedade de Irecê como um todo. E todos Perfeitamente. os avanços que a entidade já conseguiu e que ainda pode conseguir. E se você estiver lá para poder dar apoio, ela vai ter mais força ainda. Exatamente. Aí, hoje, eu passei quase que o dia inteiro com o presidente do CDL. Nós tivemos uma agenda lá em Xique-Xique, numa passagem de comando da CAESA, né, da Polícia Militar, e hoje já com outra agenda, e a demanda da entidade não para. Então, e é um empresário que está doando o seu tempo de forma voluntária para a instituição. E a gente vê essa participação dele, também de todas as pessoas que o acompanham, de uma forma assim bem sensata e prazerosa. Eles gostam de estar ali, né? E cada dia que passa, apesar de ter esse trabalho, a gente vê a alegria, né? Vê a família deles, inclusive, acompanhando e vendo aquela dedicação, porque a gente sabe, você é empresário, a gente sabe que o tempo, né, é escasso, Cada vez mais escasso, né, é irmão? mais escasso e você precisa ter uma qualidade de vida, ter sua família, ter seus momentos, né? E uma entidade como essa demanda tempo, né? E o Com presidente é a certeza. pessoa que está na frente, os outros diretores, eles estão ladeados ali, participando das decisões, porém o presidente, ele acaba, se a gente for colocar de forma aleatória, dedicando cerca de 15 dias do seu mês ali,
de carga horária mesmo, Sim, de sim, trabalho para a instituição. Então, a entidade como CDL, a gente vai colocar tudo isso que o presidente faz no dia a dia, que às vezes as pessoas não têm acessibilidade, mas o nome dele está no CNPJ, sim, está no CNPJ de uma instituição. E quanto mais a instituição ela se propõe a trabalhar bandeiras que correspondem ao setor, mais ela é demandada, com certeza. mais ela é demandada. Então, assim, com muito orgulho, com muito carinho, eu vou concluir essa história, né? Vou disponibilizar para a CDL, vou disponibilizar de arquivo digital também, porque é importante que o pessoal da Que a academia, sociedade a tenha sociedade, ciência da importância da CDL no desenvolvimento do município de Irecê, e não só de Irecê, e da região como um todo. perfeitamente. E outra questão, dos 12 presidentes que estão lá, eu tive a oportunidade de trabalhar com 6. Mas, como eu fui uma pessoa formada dentro da instituição, Conviveu com quase os 12. com quase os 12, porque quem me contratou trabalhou com os outros 12, Sim, né? Então a CDL ela tem, para você ter uma ideia, tem Marcel, que é um rapaz que trabalha com a gente lá, ele já está assim no mesmo perfil que o meu. Ele fala da instituição com muita propriedade, e essa propriedade ela se transforma numa qualidade de atendimento fundamental e sim, numa leveza para compreender que todo esse processo organizacional de terceiro setor é, é importante deixar assim bem pontuado que nós temos empresários de todos os tipos, sim, de todos os perfis, de todos os setores e temos aqueles empresários que participam, tem outros que não querem saber de participar de muita coisa, mas eles estão juntos e todos sim, são importantes com certeza. para o processo de formação. Né? A gente tem presidentes que na história deles, é, eles, se você for, quando a gente vai avaliar, eu mandava algum questionário para eles responder, né, sobre aquela construção de um determinado contexto ali, e até eu que estou envolvido, eu começo a ter noção de como a CDL foi construída nesse período, né? E aquele período é importante para o que está hoje, Sim. É um né? conjunto de ações que foram É um tomadas por conjunto de ações. empresários, por Então, pessoas que se colocaram à disposição de fazer a diferença do terceiro setor. Então aproveite você, faça sua contribuição. Se hoje a gente está aqui debatendo esse tema, é justamente com o objetivo de conscientizar a população, os empresários da região de Irecê, da importância de participar do terceiro setor. Roberto, e você é um camarada que vem desenvolvendo um trabalho fantástico na entidade, e mais uma vez eu gostaria de agradecer, meu irmão, a oportunidade de estar aqui contigo, tratando sobre esse tema tão importante que é a representatividade do terceiro setor. E eu gostaria de te agradecer pela oportunidade, mais uma vez, irmão, desse bate-papo fantástico, dessa aula com relação à CDL na cidade de Irecê. E você que ficou curioso para saber um pouquinho mais do livro, faz um comentário aqui, ó, embaixo, deixa registrado. Que aí, quando eu estiver lançando o livro, a gente traz ele de volta para poder contar um pouquinho dessa historinha de cada um deles nesse contexto, porque, meu irmão, se for começar a falar de novo de cada um desse prosa, que é mais 2 horas de prosa aqui desse contexto. Muito obrigado, meu irmão. Foi um prazer imenso poder contar com você aqui nessa oportunidade. E eu espero que a gente tenha outros momentos que a gente possa compartilhar ainda mais das características e da importância do terceiro setor para a sociedade como um todo. perfeito, Breno, perfeito. Esse momento é muito importante. Inclusive, eu fico à disposição para a gente, se for o caso, a gente vir em um determinado momento só falar de banco de dados cadastrais, que é um tema que a sociedade, Sim, assim, vive muito, muito com ansiedade, com muitas dúvidas, sim, né, sim, com as coisas. A questão das diretorias, dos presidentes, né? Eu fico muito feliz de a gente poder ter todo esse tempo para com poder certeza. colocar a história da CDL, colocar os produtos que a CDL oferece, as histórias das CDLs de nossa região, né, como que nasceu, Sim, né, que estão aí atuando, e é uma história que se assemelha às entidades do Brasil, né? sim, com Todas são certeza. construídas assim com uma pessoa que foi lá. Você esteve na diretoria da Associação Comercial, né?
foi diretor da Casa do Comércio. Sim. Inclusive, logo após a conclusão do livro, né, de história do presidente do CDL, esses 40 anos, eu vou também iniciar dos dirigentes que participaram da Casa do Comércio. Sem dúvida, você vai estar lá, É isso aí, né, com meu a sua irmão. passagem, com a sua história, né? E para a gente é muito gratificante vir num momento como esse. Também fico feliz. Sou um fã do seu programa, sempre assisto os entrevistados aqui. E hoje estar aqui sendo entrevistado e poder bater esse papo e contar um pouco da nossa história é fantástico. Muito obrigado mais uma vez, meu querido, e até breve, porque a Até gente breve. volta para falar um pouquinho mais em um outro momento. Meu querido podcast, Gestão com Propósito. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Gratidão, meu Gratidão. querido.